Então, eu queria dizer para vocês, colegas, que eu estou vindo aqui conversar com vocês na condição de um servidor público, certo? Que é como eu me vejo sempre, na condição de um membro da comunidade unespiana e na feliz condição de um pai de um aluno que acaba de ingressar na FCA. E, portanto, todas as preocupações de pais de alunos são preocupações minhas também. Eu estive, nos últimos dias, numa atividade bastante intensa e cansativa, junto, primeiro, ao Comitê de Contingência contra o Covid-19, que é o comitê coordenado pelo Davi Uip, e junto à Organização Pan-Americana de Saúde, na terça e na quarta, com algumas das melhores autoridades que nós temos nas Américas sobre isso, e com o Ministério da Saúde para discutir alguns dados. Alguns dados que eu vou mostrar aqui, eu não posso oficialmente passar para vocês, porque são dados do Ministério, eu posso apresentar, mas não passar os slides ainda, mas são coisas que vão sair, são medidas que vão sair, algumas já estão correndo para sair do dia para a noite, e elas mostram assim, o que nós temos de razão para preocupação, e temos muita, mas também o que nós temos de razão para não queimar etapas, que também temos várias, certo? E eu posso ser interrompido em qualquer momento, por favor, porque eu acho que isso é uma discussão, não é uma preleção, e vamos lá. Então, eu peço licença de vocês para essa digressão, porque foi o livro do Camus, A Peste, que me fez querer ser infectologista, e o Camus, ele lembra a gente de que não existe segurança total. A gente fica achando que está numa sociedade moderna, que está tudo seguro, mas epidemias vêm uma após as outras, sarampo, febre amarela, gripe suína, tudo. Nós estamos vendo, elas vêm uma depois das outras. Quer dizer, como dizia o Camus, ninguém sabe quando é que a peste vai acordar seus ratos, né? E essa é uma coisa verdadeira. Nós temos que ter, e o que nós temos melhorado nos últimos anos é em termos de cooperação global, são as sucessivas edições do Regulamento Sanitário Internacional que determina como os países cooperam uns com os outros. Isso é que é a nossa grande vitória, além da nossa capacidade de comunicação cada vez maior, né? Nem importa muito ficar mostrando mais número, mas esse é o último relatório da OMS, lançado ontem no final da tarde. Os números crescem, mudam e tal, mas vocês lembram que 2 semanas atrás, 95% dos casos eram na China. Hoje, nós temos um total de 80 mil casos na China, mas um total de 44 mil fora da China. E o que está acontecendo na China é algo muito importante, nós vamos discutir isso, porque a China controlou a doença. Simples assim. E nós vamos chegar nesse ponto e discutir exatamente o que aconteceu, né? Então, aqui o mapa, né? Nós sabemos que hoje em dia nós estamos no melhor lugar do mundo para estar, que é a América do Sul. É o lugar menos afetado pelo coronavírus do mundo inteiro. Eu não vou falar da África, porque a gente não sabe nada sobre a África, mas o Oriente Médio está uma coisa horrorosa. O Oriente Médio, Irã, outros países do Oriente Médio estão numa situação explosiva também, semelhante à Itália, fora algumas loucuras, como o pessoal pôr fogo em hospital que tem cuidando de coronavírus no Irã, algumas situações absolutamente complicadas. Eu gostaria de dizer que no Brasil, nós estamos com uma fase, ainda consideramos que estamos com uma fase de contenção. A fase de contenção é quando você está fazendo o máximo para evitar que a doença entre. Depois, quando a doença entra e está circulando, você entra numa fase de mitigação, que é de diminuir o dano que aquela doença vai proporcionar. A fase de contenção, ela tem que ser estendida o máximo possível, na minha visão e na visão de vários epidemiologistas. E outra, ela pode mudar no país, ela pode mudar dentro do estado. Nós podemos estar em fase de mitigação na Grande São Paulo e ainda estar em fase de contenção no interior de São Paulo. Então, é muito importante, num país continental e mesmo num estado tão absolutamente plural como o nosso, que a gente tenha um conceito exatamente das duas fases. E as fases de contenção e de mitigação, elas estão em momentos bastante diferentes e com ações bastante diferentes.
Então, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, pedindo perdão pela má qualidade, são fotos de circunstâncias tiradas. Esse sujeito se chama Júlio Croda. Para alguns de nós ele é conhecido porque ele é o coordenador adjunto da CAPES da Medicina 2, mas para outros de nós ele é conhecido porque ele é o diretor da área de doenças transmissíveis da Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério, certo? O que ele está mostrando aqui, esse gráfico aqui, é uma linha vermelha, que é o que aconteceu com a Itália, explosão de casos, uma linha verde parecida, que é o que aconteceu com o Irã, e aqui uma linha um pouco mais horizontal, que é o que está acontecendo nas Américas, principalmente na América do Norte. Então, nós temos situações em diferentes países, países com uma questão explosiva, uma inclinação gigante, países, mesmo na Europa, como a Inglaterra, que estão conseguindo fazer com que a transmissão seja um pouco mais lenta, e nós estamos aprendendo com todos esses e tendo um tempo para pensar, aprender e responder da maneira mais correta. Então, eu quero dizer que existem 3 situações para um país que tem casos de coronavírus. E nós já passamos por 2 delas, pelo menos. A primeira situação é a situação em que você tem um caso importado. Então, o cara veio da Itália e tem coronavírus, ponto. Ok? A segunda situação é aquela em que você tem transmissão no país, mas você sabe quem passou para quem, tem um grupo relacionado. Então, o cara passou para a esposa, o aluno da USP da geografia. A esposa foi para a Itália, pegou coronavírus na Itália, voltou, passou para o menino, certo? Isso é a situação do aluno da USP, que causou toda aquela confusão, né? É exatamente essa. Então, essa é a situação. Qual é a situação que realmente preocupa? A situação da Itália, a situação do Irã, foi a situação da China, agora não está quase sendo mais, é essa situação 3, é quando você pega e você não sabe nem de quem você adquiriu, né? Porque está correndo na comunidade. Contenção é evitar passar daqui para cá, certo? Isso é o que nós chamamos de fase de contenção. E essa é a fase que eu acho, apesar de alguns luminares, inclusive lá do grupo da secretaria, acharem que já passou, já está aqui, não tem mais o que fazer, eu acho que nós temos que segurar aqui o máximo possível. Nisso, o Júlio Croda está completamente concordante, a maioria das pessoas que estavam na Organização Pan-Americana da Saúde está totalmente concordante de que nós temos que segurar isso aqui, e se não segurar isso na Grande São Paulo, vamos segurar no interior de São Paulo, etc., né, e fazer essa questão. Então, outra coisa que foi decidida, né, e essa foi uma decisão do Ministério. Então, você tem o caso primário, e dentro da transmissão contida, nós temos a possibilidade de uma primeira geração de casos secundários, depois uma segunda geração de casos secundários, uma terceira geração, uma quarta geração, e foi deixado claro que, no momento em que houver uma quinta geração, mesmo que a gente ainda saiba quem passou para quem, nós vamos considerar que está na comunidade. Então, quando chegar na quinta geração no Brasil ou no local, isso vai ser considerado exatamente como seria se nós tivéssemos já com transmissão descontrolada na comunidade. Nós não temos ainda isso, nós temos até segunda geração, talvez tenhamos terceira, eu não estou certo disso, porque as informações agora estão começando a ficar meio nubladas, mas nós certamente não temos quinta geração de casos ainda aqui no Brasil. Então, eu queria deixar essa questão clara, porque isso tem a ver com os movimentos que se faz em termos de saúde pública, em termos de controle, em cada uma dessas fases. Uma vez, então aqui, isso aqui é o mesmo slide, mostrado pelo Júlio, com a primeira, segunda, terceira e a quinta geração, que é considerada a transmissão comunitária, né, a mesma questão, só fotografado lá da reunião do Ministério. Bom, qual é a ideia da fase de contenção? Nós vamos ter sucesso, nós vamos impedir todos os casos de entrar? Claro que não. Mas imaginem que essa barra é um filtro. Quanto menos casos entrarem, para menos pessoas eles vão transmitir. Esses casos, eles vão determinar menos casos secundários e eles vão determinar uma curva mais achatada de casos no momento do crescimento, certo? Se nós não formos capazes de conter e entrar em muitos casos, a curva vai ser assim. Não só o número de casos total é maior, mas o número de casos total, ele se apresenta mais abruptamente para o sistema de saúde, que não tem condição de se organizar
para absorver os casos. Então, a razão pela qual alguns epidemiologistas, e eu incluído, achamos que nós temos que segurar a fase de contenção ao máximo, ficar 14 dias em casa de quarentena, por exemplo. Oh, desculpa. As pessoas precisam, as pessoas que voltarem do exterior, né, para o Brasil, de países locais acometidos, precisam ficar 14 dias de quarentena. Isso parece uma bobagem, mas, olha, meus pais, que têm mais que 80 anos, foram convidados para o aniversário de uma pessoa que voltou da Alemanha essa semana. Não pode, né? Esse é o tipo de coisa que nós não podemos fazer nesse momento, certo? Então, uma situação absolutamente que foi determinada, isso está para sair como norma mesmo do Ministério, e isso já foi, na realidade, discutido no Congresso Nacional, na mesma terça-feira em que eu estava lá, o Mandetta saiu da nossa reunião junto com uma colega nossa e foram direto para o Congresso Nacional, justamente para passar essa norma de quarentena. Por enquanto, quarentena voluntária, mas não é com um policial na frente, mas isso pode se tornar algo de uma regra mais autoritária com o tempo. Então, assim, esse termo, todo mundo já ouviu, R0, né? A gente chama R0, é o número de pessoas para quem alguém transmite a doença quando entra numa população altamente suscetível. Então, eu estou aqui com coronavírus, para quantos de vocês eu transmito? Certo? À medida que as gerações passam, o número de suscetíveis diminui. Então, a gente chama de RT. Cada geração é um novo RT. O R0 é o início, e aí depois o RT é o número que vai reproduzindo na segunda, terceira, quarta, quinta geração. A tendência é esgotando os suscetíveis, aí começa a aparecer um outro grupo que se chama de recuperados imunes, e isso é um arroz com feijão de modelagem matemática de transmissão de epidemias, coisas em que nós temos pessoas aqui neste campus especialistas. Certo? Acabei de sair de uma reunião com a professora Cláudia Pio, que é exatamente especialista nisso. E qual é o bendito do R0? O problema do R0 é que o R0 não é só uma característica intrínseca do vírus, ele tem a ver com quanto a gente consegue controlar, com quanto a gente identifica, com quanto a gente isola, certo? Então, o que existem são aproximações. Tem várias aproximações do R0, mas elas, infelizmente, foram revistas para cima, recentemente. Então, uma das ideias é que o R0 dele é alguma coisa entre 2 e 6,5. Eu falava outro dia, entre 1,5 e 2,5. Alguma coisa entre 2 e 6,5. Ele é maior que o da SARS, é maior que o da influenza, é maior que o do ebola. Ele se aproxima muito do R0 da gripe espanhola, certo? Em 1918. Aliás, tem muitas semelhanças com a gripe espanhola, muitas, cada vez mais do que com H1N1 de 2019, mais com outras doenças que a gente tenha conhecido. Então, o que eu vou mostrar aqui são várias questões de R0, uma das ideias anteriores, né, que o R0 era de 1,2 a 2,3, o R0 da gripe espanhola foi 1,7 a 2,3. Hoje nós sabemos que pode ser que o R0 chegue a 6. Então, ele pode ser mais do que o da gripe espanhola. Ele certamente, ó, aqui, ó, 2,47, perdão, a 3,23 é outra estimativa do R0, mais do que o da gripe espanhola, bem mais do que o da pandemia de H1N1, e a letalidade é 20 vezes maior que a do H1N1. Então, gripe mata, sim, mas o Covid mata 20 vezes mais, certo? Isso é algo que nós temos que levar em consideração e é realmente motivo para preocupação. Então, sem a questão do alarmismo, né, sem ser alarmista, mas nós temos que, de fato, ter uma ação imediata e uma ação efetiva e aprender com os erros de alguns dos países que erraram, aprender com os acertos dos países que fizeram as questões corretamente. Aqui mais outros levantamentos de R0, né, e aí tem questões várias que dizem que o R0 depende da nossa capacidade de encontrar. Então, esse gráfico aqui, eu não quero ficar mostrando muito detalhe, mas esse gráfico mostra o seguinte: quanto melhor a nossa capacidade de identificar casos e isolar, mais baixo o R0, certo?
Então, se a gente é bom em encontrar um caso e isolar, a transmissão o número de pessoas que ele vai transmitir é menor. Isso parece senso comum. Isso é mostrado matematicamente. Então, quanto melhor a vigilância epidemiológica, menor o R0, certo? Quanto melhor a capacidade de detecção de casos, menor o R0. E aí nós temos essa questão extremamente importante. Aí tem esse artigo do Lancet, entre vários outros, que já avaliando a situação da China e a situação de outros locais, falando como que os países podem mitigar. Não tem outro caminho, porque vacina não tem, embora existam protocolos de vacina para a primeira SARS de 2003, esses protocolos não foram muito adiante, até porque a SARS só causou 8 mil casos no mundo, e aí a pessoa desencanou um pouco dela. Tem gente querendo pegar aqueles protocolos que já fizeram fase 1, fase 2 e já começar uma fase 3 com o novo coronavírus, mas uma vacina não vai sair, né? A gente sabe que ensaios clínicos de vacina são mais complicados, porque você vacina para a pessoa não adoecer. O N precisa ser gigante, não vai sair uma vacina, não é como o H1N1, que todo mundo já tinha a tecnologia da vacina da gripe, só precisou mudar o antígeno, a cepa. Né? É uma coisa totalmente diferente. Medicamentos. Medicamento é um samba do crioulo doido, eu posso discutir depois com vocês, não vou discutir agora, mas é um samba do crioulo doido mesmo. De qualquer maneira, existe um momento em que você pode interromper a circulação através de medidas de isolamento social. Isso não é só algo de teoria, isso é teórico também, mostrado em modelos matemáticos, mas isso existe uma comprovação que eu vou mostrar para vocês. Isso é o que aconteceu na China. Eu não consegui uma foto que o Ministério tinha, linda, que mostrava em todas as províncias da China a epidemia retrocedendo, começando a acabar. O que a China fez? Medidas absolutamente terríveis, de fechar transporte público, fechar escolas, fechar Uber, fechar serviços. Assim, realmente, eu até tenho dúvidas e preciso até me informar mais como eles mantiveram a cadeia de alimentação e de farmácia, de medicamentos, porque eles fecharam absolutamente tudo, fizeram um fechamento social, e o que aconteceu com os casos foi que eles diminuíram, certo? Diminuíram mesmo. E aí, eu quero que vocês atentem para esse quadradinho aqui, eu vou fazer um zoom nele. Isso aqui é o RT, para quantas pessoas uma pessoa estava transmitindo ao longo do tempo, certo? O RT, então, é o R0 nas sucessivas gerações, certo? Então, ele começa janeiro com 5. Então, em média, em janeiro, uma pessoa transmitia para 5 pessoas. E aí, com as medidas, ele vai caindo, até que a partir de 2 de fevereiro, o RT se torna 0,34, ou seja, uma pessoa transmite para 0,3 pessoas. O que é isso? Epidemia controlada. Certo? Então, o gráfico está aqui, o resultado está aqui. Isolamento social, fazendo com que 3 casos transmitem para 1, ao invés de 1 caso transmitir para 5, como no começo. Agora, o que eu acho que em que ponto nós estamos? Então, isso aqui é um modelo matemático, eu fiz de tudo para trazer esse modelo, mas ele tem dono, tem um pessoal da UNB, inclusive um menino que foi aluno aqui da veterinária, que é professor da UNB, o Wildo, que trabalhou muito tempo na Secretaria de Vigilância em Saúde, ele é um dos donos, mas aí eu conversei com o cara, eu consegui fazer uma videoconferência com o Paulo Menezes da CCD para o cara mostrar o modelo e conseguir que ele vá segunda-feira mostrar o modelo, mas ele não dá o modelo assim para a gente, certo, com todas as questões. Mas o modelo começa dizendo que nós temos na Grande São Paulo 21 milhões de pessoas contra 8 milhões em Wuhan, e a densidade populacional é maior, é 6,9
por quilômetro quadrado em São Paulo, contra 5,2 em Wuhan. Nós temos uma densidade demográfica bem maior na Grande São Paulo do que em Wuhan, ao contrário do que a gente pensa, né? A gente pensa que os chineses estão sempre absolutamente numa grande densidade. Nós temos um vírus mais transmissível que o H1N1, então tem várias estimativas do R0, mas é razoável dizer que é alguma coisa entre 2,5 e 4,1, não é? E assim, esse modelo ele é preocupante quando ele diz que se a gente deixar a epidemia seguir seu curso, em um determinado momento ela acaba, porque as pessoas ficam imunes. Mas ela só vai acabar na Grande São Paulo quando houver 15 milhões de infectados. Jogue 2% de letalidade em 15 milhões de infectados, você vai ver 300 mil mortes, certo? Esse modelo, ele gerou esse cálculo para os 30 e 60 dias. É até bom esse cálculo aqui, porque esse cálculo dos 30 e 60 dias, ele diz o seguinte: o número de casos cumulativos, o número de pacientes hospitalizados no momento, não é cumulativo o número de pacientes, e o número de mortes cumulativas. Então, por esse modelo, na Grande São Paulo, no dia 60, você teria 2.000 pessoas internadas naquele momento e já teriam morrido 380. Mas é nas semanas seguintes ao dia 60 que a coisa explode. E o intervalo de confiança ficou tão grande que eles evitaram modelar para além do dia 60, porque começou a perder parcimônia do modelo. E aí, essa é uma preocupação, e a Grande São Paulo é uma preocupação. Isso aqui, apesar de ser para a Grande São Paulo, foi feito pela UNB, não foi feito pela... não é produção local. E aí, esse é o outro slide importante. Então, nas fases de mitigação, foram divididas em 4 fases, e essas fases, elas estão pensadas em cima de como é o comportamento da influenza, da gripe, todos os anos. Então, o que tem aqui é um gráfico do comportamento da gripe no ano de 2019. E aqui, quando se espera, pelo comportamento da gripe, que se transmita o coronavírus, entendendo que ele é mais transmissível, e aqui há uma diferença de escala do coronavírus em relação à influenza muito grande. Mas o que acontece? Então, fase 1, certo? Talvez começando por abril, semana epidemiológica 12, fase 2, fase 3, fase 4. Pelo menos para a Grande São Paulo é isso. Pode ser que em outros lugares do país sejam mais tardias essas divisões, mas essas são as projeções, são todas na Grande São Paulo, que é unânime, que é o para-raio do coronavírus, certo? No Brasil. Então, eu quero que vocês notem isso e olhem bem os primeiros fases, porque as medidas propostas são de acordo com fases, certo? Então, na primeira fase, há todas umas medidas em termos de orientação, o isolamento domiciliar dos casos suspeitos, os profissionais de saúde, a comunicação, são medidas propostas para a primeira fase, certo? Aí nós temos, então, ainda na primeira fase, testes em profissionais de saúde. Profissional de saúde com quadro de influenza tem que ser testado, e daí aquilo que eu tenho insistido bastante de a gente ter o teste aqui, certo? Mas aí eu falo já em que ponto nós estamos em cima disso. Automonitoramento de contatos próprios, isolamento do viajante internacional, isso aqui nós já propusemos, isso aqui, 14 dias para qualquer sintoma respiratório, pelo menos 7 dias para os assintomáticos, mas está sendo proposto 14 dias para os assintomáticos, e desaconselhar eventos em locais fechados. Vou dizer para você, ontem eu recebi a ligação do professor Gésio, da editora Unesp, perguntando se deveria cancelar a Feira do Livro da Unesp. Minha resposta, todo mundo que sabe que eu sou um bibliófilo que ama livros e ama a Feira do Livro, sim, deve cancelar. Certo? Sim, deve cancelar. 30 mil pessoas na Barra Funda, junto de ônibus, junto de metrô, não é uma coisa que nós queremos. Ontem o professor Rogério Saad me ligou perguntando se deveria cancelar um encontro de doenças inflamatórias intestinais para 1.000 pessoas. Falei, não é obrigatório por lei, eu cancelaria. Nós temos o Congresso Paulista de Infectologia em junho, ainda não cancelamos, porque não sabemos se a doença não vai ser controlada antes, mas provavelmente vamos cancelar também. Então, assim, essa questão de cancelar os eventos em locais fechados. Tem outras medidas para a primeira fase, que é contratação de médicos para a UBS, ampliação dos sistemas de saúde, recursos financeiros para hospitais, mudanças estruturais em hospitais. Está se discutindo como transformar leito comum em leito de UTI, porque a ideia é tirar os pacientes comuns de UTI das UTIs e guardar as UTIs para o coronavírus.
A situação da Itália, aquele áudio infeliz do Jatene ontem, apesar dele ser infeliz, o que ele falou foi realmente o que os caras falam. É que eu acho que nós não estamos naquela situação e não necessariamente chegaremos. Nós temos uma possibilidade de fazer contenção aqui, porque a Itália comeu bola. Vou falar bem claramente para vocês sobre a Itália. A Itália recebeu um número de casos, acredito que vindo da Alemanha. Eles não reconheceram os casos, esses casos rodaram por serviço de saúde, contaminaram profissionais, contaminaram sala de espera, e a Itália só percebeu a situação quando a situação já estava explosiva. É diferente de nós, que estamos catando caso por caso. Certo? Mas então, enfim, há toda uma questão da primeira fase, certo? Os pacientes de leito de UTI, internados com suporte financeiro do OMS, olha que o Ministério da Saúde vai colocar dinheiro para unidades de terapia intensiva, certo? A gente estava lá com a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB, nós estávamos lá com a Sociedade de Pneumologia, discutindo ventilação mecânica, discutindo quantos ventiladores vão ser necessários. A gente sabe que na Itália eles transformaram centros cirúrgicos em UTI por conta da questão de ventilação. Cancelar cirurgias eletivas é uma coisa, começando pelas estéticas, tem até uma ordem que foi determinada no Ministério, começando pelas estéticas, depois outras cirurgias, etc. Até, mas, claro, não vai cancelar captação e transplante de órgãos, né? Isso é uma outra questão. Bom, essa é a segunda fase. E aí a segunda fase é quando se tira as pessoas de 60 anos da sociedade, mais de 60 anos da sociedade, certo? E é a segunda fase que se fala em fechamento de escolas e universidades. Então, o que a Unicamp fez ontem foi profundamente irresponsável. Conversei com todos os epidemiologistas amigos da Unicamp, eles disseram, não temos nada a ver com isso. Foi uma decisão unilateral do reitor, sem discutir com a área técnica. Eu não sei o que eles discutiram no CRUESP ontem, porque houve uma reunião do CRUESP ontem à tarde, mas por que é ruim você fazer isso precocemente? Porque você fechar agora, que não tem indicação de fechar, você um dia vai ter que abrir. E você vai acabar abrindo quando talvez seja o momento que era a indicação de fechar. Eu tenho bastante experiência com fechar a UTI por causa de epidemia de bactéria multiresistente. É a coisa mais fácil fechar. Só que passa uma semana, passa duas, os pacientes com multiresistente começam ali e está cheio de paciente no pronto-socorro precisando de UTI, você acaba abrindo sem nenhuma razão técnica a UTI de volta. Então é exatamente isso que a Unicamp fez, fazer as coisas, queimar a largada por uma razão que eu não sei se a razão foi pressão interna, foi marketing, eu sei que as pessoas do grupo técnico que são da Unicamp estão absolutamente chateadas, horrorizadas, achando que a Unicamp... Outra, medidas unilaterais não adiantam. A gente vai fechar a universidade quando o Estado disser, fecha todas. Não adianta fechar uma. Na realidade, eu estava ontem em reunião com todos os pró-reitores, quando de repente caiu essa bomba, a Unicamp cancelou do dia 13 ao 29. Por que 13 a 29? 29 vai estar controlado? Entenderam? 29 talvez a gente esteja entrando da fase 1 para a fase 2. E é isso que eu quero discutir com vocês, tá certo? E eu estava até falando uma coisa que eu estava brincando com o Alexandre, dizendo, olha, nós estamos precisando mais de epidemiologistas que de infectologistas, porque tem muitos colegas que são excelentes médicos, excelentes infectologistas, excelentes pesquisadores, mas não têm lastro de saúde pública e estão por aí dando suas opiniões de saúde pública, o que me preocupa sobremaneira, certo? Em relação a essa questão. Mas, enfim, essa é a fase 2. Certo? Nós não estamos ainda nem propriamente na fase 1, nós estamos pisando da fase de contenção para a fase 1, certo? Na transição. Isso aqui é a fase 2. E aí, na fase 2, não tem missa, não tem bares, certo? Não tem jogos de futebol com público, certo? Essa é a fase 2. Passando da fase 2, nós temos a fase italiana, que é a fase 3. Não tem nem muito o que dizer. Aqui é a fase em que vão ser proibidos os transportes urbanos. Aí não pode mais ir para São Paulo, aí não pode ir para tal lugar. É a fase em que o país se fecha. Que é o que eles chamaram naquela lei que saiu de quarentena. Eu não gosto que quarentena, para mim, tem outro significado, mas acabou virando sinônimo quarentena desse fechamento autoritário, interrupção autoritária dos transportes ao longo dos locais. Certo? Então, essa é a fase 3, e aí nós temos a fase 4, que é quando a gente cata os cacos, a coisa já está voltando à epidemia e a gente volta à vida, né, como ela é.
Então, toda a ideia é que a gente chegaria na fase 3 aí por volta de junho, julho, se chegar na fase 3. E a fase 4 vai ser final de inverno e primavera. É preocupante, isso aqui é discutido no Ministério, e aí eu penso que a nossa Unesp, a nossa Faculdade de Medicina, a gente precisa de protagonismo, certo? A gente precisa de protagonismo. A USP tem feito um trabalho bonito, mas eu acho uma coisa estranha, que eu estava na OPAS, não foi a última reunião da Secretaria de Saúde, mas na última reunião da Secretaria de Saúde passou-se muito tempo discutindo como o 11º andar do HC vai ser transformado numa UTI. Isso é importante, mas isso não é a saúde pública do Estado, certo? Então, eu acho que quem vai cuidar do interior? Nós, da Unesp. Eu falei isso para os nossos corretores. Nós temos que dar respostas para o interior. Então, eu vou dizer para vocês o que nós estamos fazendo. Eu tenho feito diversas gestões junto com o professor João Pessoa, do IBTEC, junto com a professora Rejane Grotto, que ela é da Engenharia de Bioprocessos, mas ela é uma companheira nossa aqui do Hemocentro, para trazermos os exames para cá. Tentei pelo LUTS, Instituto do Flutz, que é altamente burocrático, mas estou batendo lá no Paulo Menezes o tempo inteiro. O Paulo Menezes prometeu, inclusive, mandar os insumos. Vamos ver se para a próxima semana eu consigo. Tentamos no Einstein, o Einstein prontamente se aceitou, mas exigiu que a gente preenchesse uma ficha enorme. A Rejane já preencheu, estou tentando que o Einstein... Por quê? O Einstein e o Lutz usam a mesma técnica, o mesmo primer. A gente pode ir na literatura, sintetizar o primer e fazer, mas se ele não for o mesmo primer do Lutz, o governo não vai aceitar o nosso resultado como um resultado válido. Tem uma reunião logo após essa congregação com a professora Rejane. Haverá um fast track da FAPESP, do DECIT, nós precisamos enfiar um projeto nisso, mas isso tudo demora tempo, e nós não temos tempo para isso. E nós precisamos de dinheiro para isso. Então, eu vou dizer uma coisa polêmica. Ontem eu estava conversando com a professora Thelma, pró-reitora de pós-graduação, ela falou que esta faculdade é a que mais vai devolver dinheiro para a CAPES do PROAP. E ela sugeriu que nós discutíssemos aqui, pegar esses dinheiros do PROAP, transformar esse dinheiro numa construção do parque imediato para diagnóstico de coronavírus aqui. Certo? Precisamos discutir com todos os coordenadores de pós. Eu sou um coordenador de pós. Precisamos discutir com todos os coordenadores de pós com urgência isso, porque nós somos de todas as unidades a que mais tem dinheiro para devolver para a CAPES. Certo? Então, isso, eu estou repassando uma proposta que tem que ser... Isso aqui eu já comecei a fazer. Ontem à noite, eu fiz uma videoconferência com o professor Raul Guimarães, que é talvez o maior especialista do Brasil em geografia da saúde. Ele discute dispersão, modelos de dispersão de doenças através do espaço. E hoje de manhã, antes de vir aqui, eu estava com a professora Cláudia Pio, e nós estávamos discutindo, que também participou da discussão ontem, e nós estamos discutindo exatamente para ter segunda-feira já um modelo de como se espera que a doença entre no estado de São Paulo, até para disponibilização de leitos, contratações emergenciais em cada município, como vai ser cada lugar que vai ser atingido, ou seja, um modelo preditivo de isso que aconteça. Isso é ciência em favor da saúde pública, de forma imediata. É um timing que nós não estamos acostumados na ciência. E é o contrário do que aconteceu com o Zika. O Zika foi lamentável. A gente fez uma reunião gigantesca no IBTEC com o Zika, um monte de gente fez projeto para o Zika, um monte de gente lucrou, publicou em Zika, mas o que a Unesp colaborou para a saúde pública no Brasil em Zika? Zero. Entendeu? E é isso que eu estou falando. Se a USP e até o UNB estão cuidando da Grande São Paulo, quem vai cuidar do interior de São Paulo? Quem vai dar soluções novas para onde vigiar, onde encontrar casos sintomáticos, onde colocar recursos? Podemos ser nós. Devemos ser nós, certo? Então, eu acho que isso amplia muitas questões, inclusive a questão, a professora Cristina pode, não me deixa mentir, do impacto social dos nossos programas de pós, né? Nós temos ganhos secundários, não estou querendo lucrar com a crise, pelo contrário, dar resposta, mas há ganhos secundários possíveis em relação a isso. E agora, falando da nossa FMB. Essa foto é clássica, todo mundo que trabalha com epidemia conhece. É um galpão transformado em hospital para cuidar de gripe espanhola,
Você tem várias fotos dessa até, lugares maiores. É uma coisa horrorosa, você perde de vista. Não é? Isso aqui, vou lembrar vocês, a dinâmica mais parecida que o coronavírus tem é com a gripe espanhola. Claro que é outra medicina, claro que é outra maneira de comunicação, outro cenário, outro século, outra capacidade de resposta. Nós não vamos ter as 50 milhões de mortes que a gripe espanhola causou. 12 mil só no município de 18 mil, perdão, só no município de São Paulo. Certo? Mas nós temos, sim, um risco maior porque as doenças se transmitem mais rapidamente. Então, o que é que nós precisamos? Certo, doutor André? Nós precisamos de necessidade de leitos de UTI com isolamento. Nós já sabemos que, e usamos na H1N1, a unidade de terapia intensiva coronariana, porque é a única que todos os leitos são fecháveis. Eu até brinquei que coronariana, né? Então, já está até com o nome apropriado, mas nós precisamos transformar, nós precisamos diminuir o uso de UTI por conta de cirurgias eletivas que possam ser canceladas. Ninguém vai fazer loucura, mas essa é uma questão que é possível. Como converter leito comuns em UTI é uma discussão no mundo inteiro, é uma discussão que vai se pôr aqui. O que acontece? Tem a questão dos ventiladores de turbina, eu não sou um expert nisso, mas os ventiladores de turbina em locais que têm oxigênio, mas não ar comprimido, e aí os ventiladores de turbina seriam uma opção. Tem uma discussão, por exemplo, ventilação invasiva precoce ou não. Por um lado, a ventilação não invasiva tem sido muito boa, mas ela gera aerosóis e transmite mais o vírus para os profissionais, enquanto que a ventilação invasiva, de fato, transmite menos. É uma discussão enorme que nós temos que fazer. Proteger os profissionais de saúde, principalmente os idosos, rever quantitativos. Uma coisa importante é o seguinte, e medicamento? Bom, eu vou chegar lá, vou passar o próximo slide, eu chego lá na questão do... Vejam aqui, gente, a letalidade por morte. Eu acho que todos vocês conhecem a letalidade por faixa etária, mas essa letalidade é uma coisa horrorosa. Porque, vejam, jovem não morre, quase. Mas vejam aqui, cara, eu vou de novo falar uma coisa pessoal. Meus pais são médicos na ativa, e os dois têm mais de 80 anos. Certo? Veja o nível de questão, a letalidade em idoso é uma coisa grande. O corte principalmente é nos 70, né? Mas decidiu-se que manter os 60, porque o 60 é o corte para a influenza, e a gente acha que vai ter uma epidemia de influenza junto com isso. Então, resolveu-se fazer as medidas com o corte de 60. Mas nós vamos ter que discutir como é que essa coisa vai ser feita, qual é o impacto. Isso vai ter que ser feito com, evidentemente, um enorme bom senso, determinando de cada lugar e como as questões são. Outra coisa importante, o tempo de internação é tardio, o tempo de UTI é tardio. Em média, em Wuhan, as pessoas foram internadas no 8º dia e elas foram para UTI no 13º dia. Então, a pessoa está boa hoje, amanhã está ruim. Tem que ter um tipo de segmento. E como você faz esse segmento sem hiperlotar os serviços de saúde? Então, uma das ideias, tem várias ideias agora de segmento online, de aplicativo, tudo isso está sendo desenvolvido. O 136 está sendo ligado com o 0800. As vigilâncias estão acompanhando essas pessoas em casa o tempo inteiro, porque elas podem estar bem quando a gente vê no começo e dali a pouco ficarem ruins. Esse é um problema. Eu vou aproveitar aqui para falar de tratamento. Eu conversei com o André Calil. André Calil, né, ele é um brasileiro que coordena uma UTI no Nebraska. Essa UTI é uma UTI de biocontenção dos Estados Unidos. Então, toda doença esquisita vai para lá. O ebola foram para lá, os ebola repatriados dos Estados Unidos. Ele que cuida, ele é a unidade de biocontenção. Então, ele está com a maior parte dos casos graves. E ele estava lembrando, por exemplo, lopinavir e ritonavir, uma medicação que a gente usava muito para HIV. Eu mesmo usei 2 vezes por acidente pérfuro-cortante com paciente HIV. O lopinavir e ritonavir prolonga intervalo QT, causa efeitos colaterais graves. E como disse mesmo o André, se o paciente sobreviver, você diz que foi a medicação. Se o paciente morrer, você diz que foi o vírus. É fácil, né? Mas isso não é ciência e não é como se diz. Cloroquina. Ninguém sabe. Há quem diga que cloroquina pode ser até profilático. Mas o que o NIH está fazendo e que talvez o Brasil entre, talvez até nós entremos, é o ensaio clínico randomizado mais sofisticado que eu já vi na minha vida. Basicamente, eles estão usando uma droga chamada Remdesivir versus placebo.
E aí, quando eles tiverem o mínimo de estatística que mostre que o Remdesivir é bom ou o placebo é bom, se mostrar que o Remdesivir é bom, eles eliminam o grupo placebo e colocam outra droga como alternativa. O Remdesivir passa a ser o grupo controle. Se essa outra droga for melhor, o Remdesivir cai fora e uma terceira droga entra como controle. E o contrário também é verdadeiro. Se o Remdesivir for ruim, ele cai fora e vai outra droga versus placebo. Então, isso é o que se chama de um ensaio clínico adaptativo. E esse ensaio clínico está sendo feito nos Estados Unidos, eles estão recrutando centros, o Esper Calas da USP já está falando junto com o André Calil, eles aprovaram isso em 2 semanas. Se vocês entrarem no site do CEP, diz que todos os projetos com coronavírus têm que ir para a CONEP. Isso me assustou no começo, mas ligaram para a CONEP, eles disseram, não, é para ser rápido, vai ser tudo aprovado assim, de cara. E outra, se você colocar um centro, quiser colocar outro centro, depois para virar multicêntrico, não vai ter burocracia, vai ser tudo imediato. E aí eu acho que eu preciso conversar com a professora Silvana Molina aqui, que fazer como eles fizeram com, por exemplo, os ensaios clínicos de sofosbuvir e febre amarela lá na USP, que eles fizeram reuniões do CEP só para aprovar aquele projeto, para discutir e aprovar aquele projeto. Nós precisamos responder e precisamos responder rapidamente. Bom, eu vou passar aqui, tem o tempo de aparecimento de sintomas e a infectividade. O que a gente sabe é muito precoce, talvez um atraso médio de 6 dias para identificar, e aí já se transmitiu para algumas pessoas, essa é uma preocupação que nós temos, e umas advertências epidemiológicas para terminar. Fechar escolas e universidades precocemente é um erro. Você queima a largada e quando você precisar fechar, você está precisando abrir por conta de que já está fechado há muito tempo, vai perder o semestre e tal. Aí vai começar a pressão para abrir, quando justamente talvez seja o momento de fechar. Essa foi a estupidez da Unicamp, certo? Que eu não canso de repetir aqui. E isso gerou um mal-estar profundo. Você imagina, eu estava ontem lá com o vice-reitor e os pró-reitores, aí chegou, a Unicamp parou as aulas. Absolutamente sem nenhum. Medidas precoces de isolamento social, vamos proibir fechar metrô agora? Gente, as pessoas comem, as pessoas trabalham, as pessoas se alimentam. Não é o momento, mas é possível que chegue nesse momento. Quando chegar, vamos ter que descobrir como alimentar as pessoas, como dar medicamento, como tratar nossos idosos. Já tem medidas sendo tomadas para casas de repouso, já tem uma discussão em cima de populações privadas de liberdade, já tem uma série de discussões. Outra coisa, vamos todo mundo comprar máscara. Aí acaba a máscara no mercado. Aí quando precisar de máscara, não tem máscara. Certo? Isso está acontecendo. Eu tenho um amigo em Estrasburgo, cidade da França, que faz fronteira com a Alemanha, está faltando máscara. Certo? Então, aqui também, o André está assinando que também nós estamos com problema. Outra, máscara N95 para locais com questões formadoras de aerossóis. Há uma discussão agora que talvez em UTI deva ser todo mundo máscara N95 mesmo, mas o tempo todo, fica com a máscara durante todo o plantão, certo? Não é uma coisa usa e joga fora, então tem toda uma discussão. E eu estou em contato também com a OMS, porque uma professora que é muito próxima de mim, que é a professora da Escola de Enfermagem da USP, Maria Clara Padovese, ela está junto com a Benedetta Legrand, e as duas são que estão fazendo as normas da OMS, então, de controle dessas questões. Acho que algumas pessoas da enfermagem conhecem a Clara, pessoa seríssima, e a gente tem trocado. Então, isso aqui, pelo amor de Deus, não pode queimar etapa. É isso que eu estou falando. Eu vou estocar máscara em casa. Aí falta máscara quando precisa. Então, não queimar etapas, certo? E aí, gente, ainda voltando para a última frase, o último trecho que eu mandei para algumas pessoas da Peste do Caminho, até para o grupo, assim, no fim das contas, a gente aprende no meio desses flagelos que as pessoas são admiráveis. Tem muita coisa boa que é feita, tem muita coisa que se consegue fazer e a gente consegue evitar. Eu ainda acredito em contenção no Brasil, eu ainda acredito em a gente ter uma curva mais suave, porque nós somos dos países em desenvolvimento aquele que tem a vigilância em saúde mais bem acertada, azeitada, feita. Isso é uma construção que desde a década de 90 tem sido feita e nós somos muito ricos, inclusive admirados no exterior por isso, certo? Então, dito isso, eu fico à disposição de vocês. Desculpem o prolongamento aqui da conversa.
Obrigada, Carlos. Dúvidas? Questões? Bom dia a todos. Eu fiz uma lista aqui de itens que eu gostaria de perguntar para o professor, só que são 4 itens, então para não monopolizar o tempo de fala, eu posso ir me revezando. Eu vou sugerir que você faça todas as questões, Eduardo, até porque algumas questões e elas vão se repetir, tá? Lembrando, gente, que assim, a gente vai ter outros espaços de discussão, né? Nós vamos abrir outros espaços do professor, então tentar fazer as perguntas de maneira concisa, né? Para a gente poder resolver as questões e caminhar com as providências, tá? Tudo bem, rapidinho então. Eu andei conversando com alguns servidores, principalmente os que trabalham na área de atendimento, e uma preocupação muito grande é o uso de jaleco por profissionais de saúde ou estudantes em áreas comuns. Olha, perdão. A gente fica melhor se a gente juntar as questões. Perfeito. Posso fazer a segunda? A viabilidade, né, a conveniência do uso dos equipamentos de ar-condicionado, né? Então, a gente tem, dentro das áreas administrativas, ou mesmo dentro de algumas áreas laboratoriais, os servidores passam o dia inteiro fechado em ambiente refrigerado, às vezes também por conta dos equipamentos, dos procedimentos, e se isso pode representar ou não um risco, né? Já que, da minha ciência, nós não temos um plano permanente de manutenção desses equipamentos de ar, com limpeza dos filtros. A terceira, me chama muita atenção também que muitas pessoas que trabalham com atendimento ao público são estagiários. Então, a gente tem na área de segurança, a gente tem na recepção, a gente tem o pessoal que trabalha na comunicações entregando os malotes, e também são figuras que possuem uma vulnerabilidade financeira maior, né? Então, que medidas a gente pode tomar para resguardar os nossos estagiários, já que eu acredito que eles vão ter a menor condição de resposta financeira caso eles contraiam algum vírus ou tenham que se afastar. E por último, eu trabalho na área de finanças, na parte de convênios, e convênios a gente sempre está acostumado a dar resposta chata, né, do que pode e não pode. Sobre a ideia de utilizar recursos do PROAP para trabalhar essa questão de um parque tecnológico, a gente tem 2 problemas. O primeiro é que o PROAP ele se encerra 30 de maio desse ano e ele não vai ser prorrogado. Então, se nós formos utilizar os recursos que nós temos hoje nos programas de pós-graduação, a maioria deles está alocada em auxílio financeiro. Seja auxílio financeiro para pesquisador, ou diárias, ou auxílio financeiro para colaboradores externos. Então, nós vamos ter que fazer uma alteração no plano de trabalho, e isso vai ter que ser autorizado pela CAPES para poder usar o dinheiro nisso. E pelo objeto do PROAP, nós não podemos adquirir material permanente, só consumo com esses recursos. Obrigado. Eduardo, essa última questão eu respondo, tá? Nós vamos chamar uma reunião com os coordenadores, porque nós estamos examinando isso, uma parte do material que está lá é material de laboratório. A gente vai fazer uma análise daquilo que é possível e se for sem mudança da rubrica. E o que tiver que mudar a rubrica, a gente vai tentar entrar em contato com eles, tá? Eu vou pedir para o professor André ocupar a mesa também, porque eu acho que algumas questões podem estar relacionadas ao HC. Obrigada, viu, Eduardo? Contaremos com você, com a ajuda de vocês, certo? Eu vou responder muito rapidamente. Eu estou há muitos anos trabalhando, lutando contra a paranoia do jaleco. Sinceramente, o jaleco não importa nada. Não existe nenhuma doença, nenhuma epidemia, nada em que o jaleco tenha sido comprovadamente ou implicado como um vetor. Essa lei do jaleco eu já cheguei a discutir com o deputado Vitor Sapienza online e tal. Ela é totalmente baseada em opiniões equivocadas em cima da NR32 e tem uma inglesa que escreveu um artigo chamado Pants, Policies and Paranoia, que basicamente ela diz que qualquer código de vestimenta em profissionais de saúde é só coisa para inglês ver, certo? Então, assim, sobre o jaleco, preocupação zero.
a sério. Ar-condicionado. Nós temos uma doença transmitida por gotículas. Gotículas são gotas grossas que saem da boca da gente e andam 2 metros. Exceto em alguns procedimentos, como durante inalação, no momento da intubação do paciente, em que se podem formar aerossóis, que aí são partículas menores que vão metros e metros adiante, isso não é um problema. Então, assim, para pessoas que não estão nesses procedimentos geradores de aerossol, eu acho que o ar-condicionado importa muito pouco. O que importa mais é a questão de as pessoas estarem próximas uma da outra. Eu tuço aqui e a professora Jaqueline é contaminada com a gotícula que sai da minha boca. Certo? Então, claro, com manutenção de ar-condicionado, isso é perfeito, mas não é absolutamente o ponto essencial nesse momento. Estagiários, eu tenho até uma tranquilidade, porque são jovens, né? Jovens não, mas nós precisamos cada vez mais de jovens. E aí eu vou aproveitar os estagiários e fazer um apelo aos médicos residentes, não entrem em greve. Nós não estamos em condição de, nesse momento, ter uma força jovem que está cuidando de pessoas em greve, certo? Com toda a solidariedade que eu tenho com os médicos residentes, é inoportuno. Nós precisamos de mais jovens na linha de frente, precisamos tirar as pessoas mais idosas da linha de frente do cuidado, e não é o momento para se discutir greve de residente, certo? Só falar uma notícia, bom dia. Parece que está sendo rediscutido, tá? Essa greve dos residentes, ainda não tem informações, mas ontem eu recebi a informação de que a Comissão Nacional está em contato com a Associação Nacional dos Médicos Residentes e talvez essa paralisação não aconteça, tomara que não aconteça. Fico feliz. Em relação às outras questões, são as mesmas que nós temos em relação a todos os alunos e todas as pessoas que estão em aprendizado, em serviço, em áreas de saúde. Quer dizer, nós temos que cuidar dessas pessoas o máximo possível, mas eu não vejo razão para nós afastarmos, para nós fecharmos, não neste momento. Eu espero que eu tenha que essa questão stepwise, passo a passo, tenha ficado clara, né, na apresentação. Está inscrita a professora Kátia, a professora Luciana e a professora Regina. Kátia. Eu tinha 2 questões, eu sou de escola, acabou de chegar uma do departamento de pediatria aqui para mim, tá? Vou começar por ela, que é mais fácil. Sobre os imunossuprimidos, o pessoal da UNCO que está querendo saber se nessa fase como que poderia protegê-los. Do Centro de Saúde Escola, a preocupação é essa loucura com essa história da máscara, que está todo mundo dizendo. Então, como que seria uma conduta para proteção dos pacientes e dos profissionais na atenção primária em saúde? Né? Tem nesse momento aí. E a questão de estabelecimento de fluxos mesmo. A gente teve uma situação que a gente deu conta lá no Centro de Saúde Escola, mas era uma funcionária do HC, uma funcionária do centro cirúrgico, contactuante junto com o médico. Aí o médico foi atendido aqui dentro e a funcionária foi encaminhada para o Centro de Saúde Escola, sendo que, inclusive, ela não é da área, ela foi atendida tal, e como tinha essa história do contato com o médico, foi entrada em quarentena e hoje ela vem para infecto, tá? Então, como que a gente faz esse fluxo, principalmente para os funcionários do HC e para os funcionários da rede? Em relação aos imunossuprimidos, vale o que vale para os idosos, né? Quer dizer, dependendo da situação, nós vamos ter que afastar os imunossuprimidos de atendimento direto. Agora, tem um grupo de imunossuprimidos que particularmente me interessa, e eu acho que nós precisamos fazer uma corte desses suprimidos, são os que usam cloroquina, por razões reumatológicas, porque há quem diga que a cloroquina é um profilático. Então, entender se as pessoas que usam cloroquina, elas estão menos suscetíveis ao coronavírus, é algo que para o nosso interesse, né, em relação a como proteger a comunidade, talvez seja algo importante. Em relação à atenção primária, a atenção primária estava lá na Organização Pan-Americana de Saúde, a coordenação da atenção primária do Ministério. Há já toda uma norma, já existe uma norma para atenção primária, mas ela vai ser revista, vai sair uma nova essa semana, principalmente dizendo o que fica na atenção primária, o que vai para casa, como que vai se fazer o segmento dessa pessoa para a questão da possibilidade dela piorar, o que vem... o que vai ser encaminhado para os outros hospitais. E há uma promessa do Mandetta, e assim, o quanto a gente pode acreditar é uma coisa meio indústria, porque o Mandetta
chegou lá com uma conversa super séria, super técnica, mas ontem ele fez uma transmissão usando máscara junto com o Bolsonaro, que eu achei uma coisa que assim, não é o mesmo cara que estava falando no dia anterior com os experts, certo? E aí, de toda forma, há uma promessa dele de reforço, inclusive com contratações emergenciais para atenção primária, certo? Agora, quanto à questão dessa paciente, talvez o Alexandre, que sabe um pouco mais do caso, talvez o professor André possam apresentar aqui. E a questão da máscara, por enquanto, não mesmo, Máscara né? para sintomáticos e para o médico que está atendendo o sintomático. Não máscara para pessoas que estão em atendimento ao público. Neste momento, não há essa indicação. Em relação ao fluxo, o fluxo já foi pactuado há quase 10 dias, com a supervisão do HC, a infectologia e o núcleo de vigilância epidemiológica. Então, existe um fluxo tanto interno quanto para as unidades de Botucatu, tanto as UBSs quanto o PSA, ou outras cidades. Por enquanto, até o dia de hoje, nós estamos recebendo todos os pacientes que se encaixam em caso suspeito, que são pessoas que têm febre, sintomas gripais e que têm um elo epidemiológico, ou de viagem para o exterior, ou de contato com pessoas confirmadas, ou seja, com teste laboratorial positivo. Nós estamos discutindo hoje a mudança desse fluxo, porque, obviamente, muitas pessoas vão chegar com síndrome gripal e não é interesse que um hospital terciário receba pacientes com baixa complexidade. Provavelmente, com o passar do tempo, isso vai ter que ser mudado de qualquer forma, somente o PSR vai receber, o HC vai receber pacientes já com quadro moderado a grave. Mas em questão a esse caso específico, obviamente, não era o local adequado ser atendido no CSE, isso não foi pactuado, provavelmente houve algum ruído de comunicação. Os lugares oficiais, por enquanto, é o nosso PSR, que tem uma triagem, uma sala especial que foi montada para atendimento desses pacientes, e quando não pudermos mais atender esses pacientes com baixa complexidade, eles vão ser atendidos nas unidades básicas de saúde ou em eventuais clínicas que se montem aí em casos de emergência. Mas existe um fluxo bem estabelecido já há mais de 10 dias para atendimento desses pacientes. É feita a coleta de exames e é dada devolutiva para os pacientes, como o Carlos falou, segmento clínico desses pacientes que obviamente podem ter alteração. Só o que eu posso complementar? Bom dia a todos. Acho que só para complementar, Alexandre, acho que a ideia, Kátia, é não deixar o paciente não grave aqui. O paciente que está estável em quadro gripal simples tem que ficar na rede básica. Que se vier para cá, ele vai acabar sobrecarregando o nosso sistema, tanto o PSA, quanto o PSI, quanto o PSR. Tentando insetar medidas na relação à rede básica, para o paciente ficar na rede básica. Eu tenho uma reunião agora às 11 horas com o prefeito Pardini. A ideia é que tenham médicos que possam, na casa do paciente, avaliar, caso ele chame, tá? É para poder evitar que o paciente vá até o PSA. Tá? Então a ideia, por enquanto, é essa. Não, a gente concorda, é que nesse caso era uma situação específica, que teve os 2 casos suspeitos e um ficou, tanto que ela está vindo para colher exame, parece que ela se enquadra mesmo. Acho que por enquanto pacientes do campus aqui, pessoas do campus com sintomas, né, Alexandre, podem procurar a gente aqui. É mais fácil, alunos, funcionários, médicos, né, é mais fácil. Né? Luciana. Bom dia a todos. Algumas questões que eu tinha anotado aqui já foram respondidas. Eu tenho algumas bem simples. Uma em relação à presença do álcool gel em alguns espaços aqui da Faculdade de Medicina, não digo do hospital. Por exemplo, para o departamento, nas salas de aula, que ela não consta na lista, segundo a minha secretária, a nossa secretária informou, na lista de produtos disponibilizados pela FMB. Como que isso pode ser mudado ou incluído? Não. A outra é em relação ao diagnóstico. O diagnóstico molecular, você já disse, né, Carlos, que estão trabalhando. Se há uma previsão de quando que seria possível o nosso centro fazer o diagnóstico molecular. E sobre o diagnóstico clínico, que o professor Davi Uip falou sobre a possibilidade de fazer diagnóstico clínico baseado em sintomas clínicos e raio-x, isso não levaria a falsos positivos? Como que essa abordagem
tem sido conduzido? Excelente essa segunda pergunta. Eu acho que, em relação a diagnóstico clínico e laboratorial, nós temos a seguinte situação. O HC da USP montou o diagnóstico laboratorial imediatamente, não esperou ninguém, como eles fizeram com gripe suína e tudo. Nós temos um problema que nós vamos ter co-circulação de H1N1 e coronavírus. O H1N1 tem tratamento com oseltamivir, certo? Se você trata com oseltamivir, você traz de volta o profissional mais rápido para o hospital, você traz de volta o aluno, você diminui a necessidade de seguir uma série de pessoas. Então, esse diferencial, e a Fiocruz já está até trabalhando num kit de PCR multiplex que faz o diferencial imediato. Influenza, coronavírus. Eu acho isso importante. Existe uma coisa que eu não tenho tempo de demonstrar aqui, evidentemente, pelo teorema de Bayes, mas que diz o seguinte: o valor preditivo positivo de qualquer exame, desde o exame clínico até o exame laboratorial, ele depende da prevalência da doença na população. Quando a prevalência está muito alta, o exame clínico, o diagnóstico clínico, começa a ter um valor preditivo muito semelhante ao valor preditivo do diagnóstico laboratorial. Então, neste momento é que as pessoas dizem, param de colher. Por exemplo, existe um número mágico para dengue, 300 casos por 100 mil habitantes, para-se de colher exame laboratorial de dengue, passa a se contar com o diagnóstico clínico, porque se aproxima muito o valor preditivo positivo dos dois. Claro que numa co-circulação com influenza, isso faz diferença, principalmente para profissionais de saúde. Daí a importância da gente chegar num ponto de poder testar todos os profissionais de saúde com sintomas, que é o que eu espero que até semana que vem a gente tenha a possibilidade de fazer. Tem uma reunião, a única dúvida que nós temos é a seguinte: nós vamos conseguir os primers do Lutz ou do Einstein, ou nós vamos na literatura e vamos sintetizar esses primers? Mas a Regiane já pegou um dinheirinho que ela tem sobrando da FAPESP, já enfiou nisso, e a gente tem ido. Aí a questão do PROAP que a gente tem discutido, que é a necessidade de a gente, porque mesmo um fast track da FAPESP não vai vir dinheiro na semana que vem, certo? A questão do PROAP, assim, nós estamos com dinheiro para devolver, dinheiro para uso imediato, precisamos de material de consumo, não material permanente, e eu acho que é uma das razões e uma das questões que nós podemos usar, né, com utilidade. Mas eu concordo, o diagnóstico clínico pode superestimar, mas justamente por isso, em algumas populações especiais, o diagnóstico laboratorial tem que ser reforçado. Em relação ao álcool gel, a gente já comprou para a central de aulas aqui para o prédio e o Paulo me passou, já está sendo providenciada a compra para os departamentos. Tá? No primeiro lote a gente já comprou, mas realmente não estava no rol. Em relação aos insumos ainda, só para complementar, estamos com dificuldade de comprar luvas, de comprar máscara e também álcool gel, porque o preço aumentou muito e o pessoal não tem condições de produzir o suficiente pela procura. Então o uso indevido ou necessário é bem importante evitar. Entendeu? Regina. Bom dia a todos. Carlos, palestra super boa, acho que bem elucidativa. Acho que muitas questões já foram colocadas, mas eu reforço a importância da gente chegar até a população com essas informações. Porque se a gente tem dúvida, né, quantas perguntas que chegaram do ponto de vista prático, imagina a população. E minha preocupação, e isso já começou a ocorrer, é essa busca desordenada em pronto-socorros, no pronto-socorro infantil, isso já aconteceu. Então, essa questão da educação e a informação com responsabilidade para a população, e eu acho que isso a gente tem que assumir e se organizar para esclarecer jornal, rádio, mídias sociais e tudo mais. E a outra coisa, eu sei que não é a população de maior risco, ainda bem, né? Mas eu queria que você comentasse alguns dados, se tem, a gente recebe, tem alguns artigos já na literatura a respeito de gestantes, recém-nascidos e puérperas aí, rapidamente. Havia um grupo lá na OPAS exatamente discutindo gestantes e recém-nascidos e crianças. Bom, vamos começar a coisa pelo... A sua primeira pergunta foi sobre... Primeira, na realidade, é uma colocação dessa responsabilidade da que a gente tem com a informação da população. Então, nós já conversamos bastante com o grupo aqui de comunicação e nós até nos propusemos, enquanto ainda podemos juntar gente, aí no Teatro Municipal, nós temos isso na época do H1N1, conversar com a população vai lá, a gente faz uma apresentação voltada para a população, conversa, estamos amplamente conversando com os meios de comunicação, o Alexandre está envolvido nisso, a Letícia, o Sebastião, então tem uma ideia muito grande e o que a gente quer passar é justamente isso, a ideia de que há momentos diferentes, medidas
diferentes, né? E isso eu acho que fica claro. Quanto a neonato, a gente sabe que neonato tem sido um grupo meio spared, mas tem pelo menos 2 casos de neonato já descritos. A gente sabe que praticamente não houve mortes abaixo de 9 anos, agora já tem morte, mas é uma coisa assim, 0,001%. Acredita-se que isso se deva aos coronavírus endêmicos, existe uma série de coronavírus endêmicos que causam resfriados em crianças o tempo inteiro, então acredito talvez que haja uma proteção parcial temporária dessa população, é uma das hipóteses, a hipótese 1000 correndo por aí. Mas o que eu acho que neste momento o mais importante mesmo é nós estarmos todos em bloco, né, considerando que nós somos pessoas formadoras de opinião, tá certo? E todos nós temos um discurso uníssono, não é? Porque a pior coisa que pode acontecer é alguém... Isso acontece em algumas universidades, não estou falando da nossa, alguém vai lá na imprensa e diz, o governo está enganando todo mundo, tá? Ou aquela situação do Jatene de ontem, lamentável. Veja, falar da situação da Itália, eu já ouvi o Davi Uip falando, o Esper Calas falando, agora, o modo como o Jatene passa é tipo assim, quem não for para o 11º andar da USP vai morrer. Foi isso que ele disse, né? E assim, aquele tipo de coisa, o que gerou o Davi Uip teve que ir a público desmentir o cara, né? Então, vamos evitar esse tipo de coisa, sabe? Vamos desestimular os pacientes confirmados de virarem estrelas de 15 minutos das redes sociais. Vamos tentar fazer com que a população entenda que é um momento de mobilização e, assim, todo mundo está jogando limpo, certo? Não tem ninguém escondendo dado, não tem ninguém... Eu, evidentemente, não posso falar pelo Ministério nem pela Secretaria, eu sou só um consultor, um ajudante, mas esses slides que eu mostrei para vocês, eles estavam sendo digitados à medida que eu fotografava, sabe? É uma coisa nascendo ali, né? O bebê nascendo, né, do que são as medidas. Regina, acho que essa relação à informação, cada dia é um dia novo, tá? Tá muito dinâmico, então a gente vai ter que todo dia divulgar as coisas novas, né, para todos. Isso é importante, contar com a ajuda de todos, né? Porque assim, fake news, pacientes na mídia, anunciando que tem a doença, é muito ruim, pesa muito contra a gente. Então lutar para que isso não aconteça, difundir informação e a cada dia a gente se atualizar. Estão inscritos a professora Sumaia, professor Marcos Minicucci e o Lelo. Bom, bom dia a todos. Parabéns, Carlos, pela sua apresentação. Eu acho que foi bastante esclarecedora. Parabéns para a direção por fazer a transmissão. Eu acho que existem muitas dúvidas, né, em todo o campus. Eu acho que você trouxe aqui vários dados a respeito da questão de como nós vamos lidar com os nossos pacientes e tudo mais. Mas existe atualmente na instituição também uma preocupação com relação a como nós nos organizaremos com relação a aulas, né? Você bem trouxe aí o fato da Unicamp ter se precipitado um pouco. Mas nós já vivemos aqui uma situação de alunos nossos que são alunos que fazem estágios no exterior. Nós já temos alunos que solicitam estágio aqui e a gente já tomou algumas medidas de, por exemplo, os próximos estágios para o exterior terem sido cancelados. Óbvio que isso trouxe para os nossos alunos, né, muito questionamento. Eu estou aqui até com uma questão que eu vou trazer depois na pauta da congregação para a gente poder discutir um pouco, né? Não nesse momento. Mas o que eu queria te perguntar, e na realidade muito mais do que perguntar é sugerir, de que a gente tivesse, além desse grupo que vai pensar na questão da pesquisa, que eu acho que é fundamental, nós podemos e devemos ser protagonistas, né, em gerar conhecimento e melhor assistência que a gente pode fazer aqui na nossa região, se a gente deveria criar também um grupo aqui para poder fazer essas discussões. Eu já comentei isso com a professora Cristina e com a professora Jaqueline, né? Até porque para poder cancelar esses estágios, a gente precisava do respaldo da diretoria, né? Mas eu queria que você comentasse, até porque, como a gente tem a transmissão e os alunos e os outros colegas estão assistindo, para mostrar que a gente também tem uma preocupação com a nossa comunidade interna. Eu acho que até a professora Jaqueline pode completar, mas
Ontem, na reitoria, nós criamos um grupo de contingência coordenado pela Ludmila. A ideia é que cada campus tenha um grupo de contingência. E esse grupo de contingência vai resolver essas questões em contato com o grupo de contingência central. Então, todas essas soluções são dadas. Eu não... Na verdade, não passei isso aqui, mas a professora Jaqueline, acho que ontem já participou de uma videoconferência sobre isso, então essas medidas estão tomadas. Talvez eu tenha um viés para ter puxado a questão da pesquisa, mas porque eu tenho uma fé muito pessoal na pesquisa para ajudar as pessoas, e aí eu puxei essa questão. Mas a questão do grupo, sim, está formada. Ontem havia 19 tópicos para discutir com os pró-reitores, todos esses tópicos eram viagem para o exterior, cancela. CAPES Print, a CAPES já se manifestou dizendo que quem vai pelo print pode deixar para ir depois, quem vem pode deixar para vir depois, estendeu o tempo para recurso, pode cancelar, quem está fora e quiser voltar, pode voltar sem nenhum detrimento. Então, nós já temos a manifestação disso, e eu já tinha falado, desde a primeira reunião no GAC aqui, que era importante os diretores e os programas de pós-graduação fazerem um levantamento, um censo de quem está no exterior. Não é? Principalmente os que estão no exterior, que a gente consegue pelo RH, por afastamentos, ou pela pós-graduação por print, ou pela internacionalização, pelo ERI. Alunos já mandaram mensagem para mim, professor, eu vou, mas e se eu quiser ir para a Itália por conta e risco? Não vá, meu querido, as pessoas estão morrendo na Itália e estão ficando mortas dentro da casa, certo? O aluno falou isso, né? Vocês viram aquelas questões, por conta dos enterros terem sido proibidos públicos, não foi proibido enterrar, mas foi proibido enterro público. Então tem funerário que fechou, então tem gente que está com seus mortos dentro de casa. Isso é uma situação pós-apocalíptica. Nós vamos chegar nessa situação? Nós não vamos chegar nessa situação. A Itália foi uma situação particular de um erro de vigilância, certo? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, assim, não vai para a Itália, pelo amor de Deus, né? Nem para a França, nem para outro lugar. Nós temos que cancelar as idas e cancelar as vindas, entendeu? Com dor no coração, o Interschool, se não tiver resolvido, o Interschool cancela. É assim, é o que temos para hoje, né? Então, a professora Jaque, acho que pode falar mais sobre isso. Na realidade, assim, nós temos 3 alunos atualmente na Alemanha e a gente já orientou a retornar e cancelamos todas as saídas. Então, acho que a videoconferência foi, assim como a apresentação do Carlos, né, foi muito importante, acho que principalmente para as outras unidades, né? Estavam todos os representados por vices ou diretores, e a Ludmila foi maravilhosa, né, muito preparada, tirou todas as dúvidas que tinha resposta, né, para todas as dúvidas da forma mais sensata. E sim, Sumaia, a gente já vai criar sim esse grupo, né, com os representantes da coordenação dos cursos, da pesquisa. A gente pensa que o Censal de Escola, o HC, enfim, nossos polos estratégicos têm que estar para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida e uma tomada de decisão aí embasada. E o Carlos, é claro, vai ter que estar nesse grupo com a gente. Certo? Acho que... Obrigada, Jaque. Marcos. Bom dia a todos. Eu queria reforçar um pouco o que a Regina falou. Eu acho que essa divulgação dos fluxos e do que está acontecendo, eu acho que ela é realmente fundamental. E nesse sentido, o fato da congregação estar sendo transmitida, eu acho que é importante. Mas eu acho que a gente podia, talvez, por exemplo, disponibilizar esse vídeo filmado aí do Carlos, talvez na página da faculdade, na página do HC, assim como os fluxos de atendimento. Então, por exemplo, esse fluxo, da onde que é para o paciente ir, se a gente não falar para ele, ele não vai. Então, não sei como que está acontecendo, por exemplo, se está no PS, se estão nas unidades básicas. Então, eu acho que isso aí tem que ser divulgado e até talvez ser mandado para a imprensa. Por quê? Porque daí a gente tem uma informação confiável aí na imprensa, que isso é uma coisa que realmente me preocupa. Toda vez a gente liga o jornal aí na hora do almoço e a gente vê coisas absurdas às vezes sendo divulgadas, e a gente poderia realmente divulgar uma informação
talvez mais confiável. Acho que isso é uma sugestão. E a outra coisa, eu até cheguei a falar com o André, a minha outra preocupação é o que a gente está se organizando aqui dentro para atender os casos graves, né? Então, eu acho que o hospital já está se mobilizando, obviamente, nisso, mas eu queria, assim, saber, eu não sei, por exemplo, está já planejado o cancelamento de cirurgia eletiva, reserva de leitos para esses pacientes graves. Então, como que a gente está organizando para receber esses pacientes? Porque, pelo visto, na verdade, eles vão realmente chegar, né? E talvez minha preocupação hoje é que a gente passa lá no pronto-socorro, está toda a observação lotada, todos os leitos de UTI, tudo lotado. Então, o que a gente vai fazer aí nesse sentido? Obrigado. Então, Marcos, acho que assim, o fluxo, a gente está tentando divulgar dia após dia, mas sempre existe algum tipo de mudança, tá? Então, hoje o fluxo atual implica assim, qualquer paciente que seja com sintoma gripal, procura a rede básica, tá? Em casos mais graves, vem aqui para o HC para ser avaliado. Por enquanto, né, Alexandre, os casos gripais suspeitos, eles vão ser encaminhados para cá para serem avaliados pelo pessoal da MI, tá? Dentro de um contexto atual. Pode ser que amanhã depois mude, né, Alexandre? Só complementando primeiro, Marcos, esse fluxo de pacientes foi sim divulgado para a mídia, a imprensa do HC fez um folder, todas as unidades básicas de saúde de Botucatu, todos os municípios que compõem a nossa regional receberam esse folder, que é um folder que tem tanto material informativo para o paciente quanto o profissional de saúde que está na ponta. Por enquanto, até hoje, até o final do dia, provavelmente, dia 13, sexta-feira, todos os pacientes com síndrome gripal, febre e aqueles critérios epidemiológicos, tendo retornado de países da Europa, principalmente países da Europa e Estados Unidos, ou contato aqui no Brasil com casos confirmados, mesmo sem gravidade, estão vindo para o PCR. Mas a gente não vai conseguir dar conta. Foi uma experiência, foi um período de adaptação que o Carlos propôs por conta desse protagonismo, que eu acho que ele estava completamente correto, mas tanto por conta de estrutura quanto por conta de pessoal, nós não vamos conseguir atender todos esses casos. A gente conseguiu fazer pelo menos aí uns 20, 30 atendimentos, colher o exame, mas para o futuro provavelmente não vai ser possível. Então, essa normativa está sendo redigida de acordo com critérios de gravidade. Os pacientes leves vão ficar nas UBSs. Não seria ideal que esse paciente fosse para qualquer pronto-socorro, porque, obviamente, aí ele vai amplificar. E todos os municípios da nossa regional, então, vão receber essa nova normativa, lembrando que eles já receberam a primeira. Tá? Então, isso tudo está sendo pactuado com os municípios, com o Polo Cuesta e com o Polo Júlio Mirim, e com o núcleo de vigilância, com o HC e com nós da Infecto, ok? Mas, como eles já falaram, é uma coisa muito dinâmica. A definição de caso ainda é uma definição de caso que o Carlos comentou, ainda vai ter mudança provavelmente, daqui a pouco a gente não vai ter mais esse halo epidemiológico de vir do exterior, o contato com o caso confirmado. E Marcos, só para continuar, a princípio o HC está funcionando de modo normal, a gente não tem uma demanda ainda importante para fechar leito, para reservar leito, né? Acho que a ideia nossa é assim, o HC é um estado de referência no estado de São Paulo para atender casos graves. Na terça-feira agora tem reunião em São Paulo, Secretaria de Saúde, no qual eu fui chamado para discutir leitos de UTI, financiamento de UTI, de leitos de UTI, tá? O que precisa em termos de respiradores, em termos de recursos humanos, né? Então a gente deve voltar de lá com alguma proposta, tá? Ontem foi anunciado que o Estado iria abrir 1.000 leitos de UTI, né, para atender os casos mais graves, e 600 em São Paulo. Então, eu acredito que 400 leitos de UTI viriam para o interior. Tá? Quais são os centros de referência? Botucatu, Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, acho que Marília, se não me engano. Tá? Ou seja, então nós estamos incluídos na rede de hospitais protagonistas de pacientes graves. Né? Nós temos aqui uma alternativa já avaliada, assim, a gente vai inicialmente acompanhar os casos, né? E se for necessário leitos específicos para isso, a gente vai utilizar o hospital estadual. Tá? Que é um hospital à parte, ser um hospital a princípio que vai servir para os pacientes menos graves ou até mesmo para mais graves, caso precisa montar UTI. Então nós temos uma estratégia que a gente vai pôr em prática, se necessário, tá? Migrar os casos daqui para lá. E logicamente aí sim interromper o atendimento eletivo naquele hospital, se for necessário. Tem uma ideia nossa que pode amadurecer. Assim, eu peço que todos ajudem nessa fase. Se acontecer isso, a gente vai ter que reduzir o atendimento eletivo. Por enquanto, não. Mas pode acontecer de ser necessário. Lelo. Oi, bom dia.
Primeiro, parabenizar já aqui a Kika por ter essa iniciativa aqui de trazer essa reunião importantíssima, até para diminuir as fake news, né? Porque a gente vê hoje muita incoerência dos próprios profissionais da saúde, gerando pânico, né? Principalmente nas redes sociais. Esse áudio que o professor Carlos falou, né, do profissional que rodou ontem, né, o Jatene, né? Eu acho que foi um áudio que ele mandou para alguém da família dele. E alguém da família dele que mandou para algum amigo, e esse amigo, entendeu? E de 1 foi para 5, de 5 para 15, de 15 vai... Né? É uma coisa assim, porque é muito em tom de fofoca. Né? Uma coisa muito... O fulano falou tal coisa, o cicrano falou tal coisa. Né? Então, eu acho que um profissional sério não faria isso. Né? Então, acho que meio que vazou. Né? Então, a rede social tem isso. Então, por isso, parabenizar vocês, porque a gente sai daqui, e como está sendo transmitido, todo mundo sai daqui com uma ideia, com uma informação realmente correta. E aí, parabenizar o professor Carlos também, não só pelas informações, como pela ideia do protagonismo. Eu acho que na crise que a gente encontra uma possibilidade até de a gente melhorar o que a gente já tem aqui, né? Mas a minha pergunta é com relação à vacinação. Se vai ser antecipado aqui em Botucatu, a vacinação anual mesmo e a importância dela. Sim, vai ser antecipada. No dia 23 começa a vacinação, primeiro com idosos e profissionais de saúde. Ela vai ser escalonada porque o Butantan não conseguiu entregar tudo em nível... com a rapidez da antecipação. É preciso entender que a vacina da gripe ela é montada com os vírus da gripe que estão circulando no momento. Então, ela é feita no calor da hora. Você faz a vigilância dos vírus da gripe. Tem 153 locais aqui no Brasil, por exemplo, que vigiam os vírus da gripe que estão circulando. Esses locais agora vão vigiar coronavírus também. Então, qualquer pessoa que espirra, chega lá, colhe material, e aquilo vai para a OMS, que solta uma vacina para o hemisfério norte, depois solta uma vacina para o hemisfério sul. Então, tudo isso é feito assim, imediatamente. Então, conseguir a vacina para todo mundo imediatamente não foi uma coisa possível. Então, o que se conseguiu com o Butantan, né, e isso, graças, foi uma transferência, foi uma coisa junta, muito bonita do governo federal, na época, do Lula com o governo estadual, que na época era o Alckmin, que suas diferenças se diminuíram, eles pegaram o dinheiro, juntaram junto e compraram o parque de produção de vacina da gripe da Sanofi. E foi uma coisa que eu achei muito bonita, porque não teve cor de partido nem nada, e graças a isso nós temos o Butantan hoje como um grande produtor de vacinas. Mesmo assim, o Butantan não consegue dar para a população inteira no dia 23. Então vai ser escalonado, mas vai ser vacinado, inclusive foi ampliada a vacinação. Ano passado, com tudo, sobrou dose, mas nós temos que estar preparados, porque vai ter gente que vai se vacinar para a gripe, vai ter influenza, vai culpar a vacina, vai ter gente que vai se vacinar para a gripe, vai ter Covid, vai culpar a vacina, tá certo? Então a comunicação vai ter que ser muito boa. A vacina da gripe é importante, principalmente para prevenir casos graves, mas a prevenção dela geral contra a gripe é por volta de uns 60%, não é essas coisas todas. Então, a ideia da vacina precoce é você diminuir a confusão entre influenza e coronavírus, diminuir os dois vírus circulando ao mesmo tempo. Então, eu peço também que entendam que vai ser escalonado, vai chegar, vai ser uma população, depois outra, depois outra, depois outra, para que a gente não faça, porque simplesmente o parque de produção do Butantan, apesar de formidável, ele é uma produção de última hora, não é a vacina do ano passado, feita no ano passado, é a vacina feita agora. Bom, não havendo mais ninguém inscrito, eu quero agradecer imensamente, viu, Carlos, a prontidão da sua resposta em trazer as informações para a gente aí, e dizer que nós vamos continuar criando espaços para a gente ampliar a divulgação. Kika, eu posso fazer uma sugestão? Eu não sei se é uma coisa possível ou viável, mas se hoje, por exemplo, no final da tarde, vocês quiserem disponibilizar uma conversa com os alunos, com a comunidade, por exemplo, no Salão Nobre da Medicina, eu estou totalmente à disposição. É que sexta-feira realmente é um dia ruim. O Carlos, hoje tem, só uma resposta para você. A direção está com a gestão da crise. Né? Assim, nós estamos montando o grupo de gestão da crise e você vai ser chamado. Chamar na sexta-feira à tarde, eu não sei se as risadas foram
os alunos riram por causa disso. Vejam Mas por causa hoje, do pânico. então, hoje tem um outro agravante, que hoje é a entrega a outorga do título de cidadão botucatuense para o professor Pascoal. Né? Mas nós já temos aqui na nossa to-do list aqui para marcar um aulão com você no Salão Nobre, às 18h, aberto aos alunos e aos servidores enquanto pode, tá bom? Então, mais uma vez agradeço, peço ao professor Rúgulo para se juntar a nós aqui para a gente... para nós darmos início, então, ao